Olá, amigo internauta que acompanha o programa Papo Expresso na internet. Hoje estamos novamente com a coordenadora de Bula e Rotulagem da Anvisa, Márcia Gonçalves, para falar um pouquinho das 3 consultas públicas que a agência colocou na prática, referentes à revisão justamente da rotulagem e da bula dos medicamentos comercializados no Brasil. Márcia, bem-vinda ao programa. Gostaria de começar perguntando, então, o que motivou? Por que a Anvisa está revendo as normas que estabelecem os padrões das bulas e das rotulagens dos medicamentos no Brasil? Olá, Danilo. Agradeço por mais uma oportunidade, né, de poder estar mostrando para a população brasileira o trabalho da Anvisa. E, assim, inicialmente, é importante a gente fazer uma contextualização que esse tema é um tema bastante relevante, né? Então, essas normas, elas são normas que já estavam em processo de revisão, faziam algum tempo, né? A resolução específica de rotulagem, ela foi publicada em 2009, e a resolução específica para frases de alerta em bula e rotulagem foi publicada em 2003. Então, considerando todo o tempo que transcorreu dessas publicações, já havia a necessidade principal de atualização dessas normas. E essa atualização, ela se deve principalmente à necessidade de alinhar, né, tanto bula quanto rotulagem, à segurança do paciente. Então, o principal foco para essas revisões foi a segurança do paciente. Muitas vezes as pessoas não dão muita importância para as informações de rotulagem, mas é sabido, né? Existem muitos estudos científicos que demonstram que pelo menos 33% dos erros de medicação, e esses erros acontecem na prescrição, na dispensação, na administração e no uso, eles são provocados, né, por equívocos, por troca de medicamento, por confusão nas rotulagens, e pelo menos desses 33, 30 podem ser erros fatais. Então, desde 2000, que o Instituto de Saúde americano demonstrou que quando ocorre um erro, não necessariamente foi porque um profissional errou. Muitas vezes existem outros fatores que são potencializadores desses erros, e entre eles está o layout, o desenho da embalagem. Então, com essa revisão, a Anvisa cumpre um alinhamento, né, com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com o terceiro desafio global da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em 2017, para reduzir em 50% os erros de medicação. E as frases de alerta, no que concerne a revisão da Resolução 137, vão nessa mesma linha, porque são frases que precisam ser... A Resolução 137 trata de quê? Que às vezes o público não tem a informação. Ela trata hoje da obrigatoriedade da inserção de frases de alerta, tanto em bula, quanto no rótulo. Então, ela não é uma resolução que propõe formato e conteúdo de bula, mas ela propõe dizeres obrigatórios para alertar o paciente. Por exemplo, olha, esse medicamento contém látex, né, ou esse produto contém lactose. A gente está vivendo um momento que muitas pessoas têm apresentado intolerâncias a muitas substâncias, né, então... são informações essenciais para que se faça o uso seguro. E tem outras situações também, como, por exemplo, medicamentos que são contraindicados quando há suspeita de dengue, né? Então, a 137, ela trata basicamente disso, não é formato de bula. E quais são as principais propostas da Anvisa para enfrentar essa questão de comunicar melhor à população, prezar pela segurança do paciente? Qual que a Anvisa está propondo o que de novo para essas normas? Tanto para os rótulos quanto para a bula? Então, a norma que está sendo revista, ela vai trazer como principais propostas, primeiro, uma ampliação de escopo,
porque a norma vigente, ela só trata de medicamento registrado. Então, estavam de fora produtos regularizados, né, produtos notificados. Entre esses regularizados, que são de notificação simplificada, estão, por exemplo, os medicamentos fitoterápicos. Então, primeiro, essa norma agora, ao invés de falar de registrado, ela vai falar de regularizado, abarcando tudo. Ela traz uma definição clara de quais informações são obrigatórias e quais são facultativas nos rótulos e nas embalagens desse medicamento, né? Mostra como que deve ser dado destaque, tamanho de letra, espaçamento, como é que você diferencia uma concentração. Por exemplo, você tem um medicamento de 100 miligramas e outro de 200 miligramas, que muitas vezes a cor da embalagem é igual, mas como é que eu vou fazer para diferenciar, para identificar corretamente a identificação desse medicamento, né? E ela traz um aspecto muito relevante que se desdobra numa outra consulta pública, que vai nos trazer uma instrução normativa específica para as ampolas, que são soluções de parenterais de pequeno volume. Como é que é a ampola hoje? A ampola é gravada a quente, com uma cor só. Agora, nós vamos passar até etiquetas autoadesivas indeléveis, e isso vai permitir que informações importantes, informações de diferenciação, sejam colocadas nessa ampola através dessas etiquetas adesivas. Um outro aspecto super relevante é que ela propõe a revogação do Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, que padroniza a identidade visual para todos os medicamentos distribuídos no SUS. E isso nos leva a muitos erros. Muitas vezes se confunde insulina com vacina, porque todas são padronizadas, e agora se propõe essa diferenciação para que a gente possa ter a utilização correta, né, dos medicamentos. No que concerne a frases de alerta, também é uma ampliação de escopo, porque a norma que está vigente é de 2003, e de lá para cá nós tivemos a necessidade de inserir várias outras substâncias, né, que podem ser alergênicas ou que causam intolerância, outros medicamentos registrados que precisam de um alerta. Então, ela amplia isso tanto para a bula, quanto também para a informação que vai para o rótulo e para a embalagem do medicamento. E a expectativa da agência é que, depois da consulta pública, em quanto tempo essa resolução esteja publicada e as empresas tenham que colocar, ou enfim, quando é que a expectativa é que a população vai ver essas diferenças na prática, nas caixas dos medicamentos e nas bulas? Então, a consulta pública, ela vai ficar aberta por um período de 90 dias, a partir do dia 10. A expectativa que a gente tem é que até o final, né, desse ano de 2020, essas normas sejam publicadas em definitivo, após todo o processo que a população, né, os profissionais de saúde vão ter para contribuir. Feito isso, nós vamos dar um prazo de adequação, né, é necessário para que seja um prazo viável de 24 meses para as mudanças gerais, mas para a adequação das etiquetas nas ampolas de medicamento, esse prazo tem que ser um pouco maior, porque ele tem um impacto grande para o setor em termos de aquisição de maquinário, né, entre outras coisas. Então, esse prazo é de 36 meses, no caso das ampolas. Tá bem, para a gente fechar essa entrevista, Márcia, alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que você gostaria de deixar para a população, para os produtores de medicamento, para os profissionais de saúde nesse momento de consulta pública? Olha, eu gostaria de, mais uma vez, né, alertar para a necessidade das pessoas ficarem bastante atentas ao rótulo, né, às informações que estão descritas na embalagem, porque é a informação que está mais próxima no momento de administrar ou de o paciente utilizar diretamente.
É importante destacar, Danilo, que essa consulta pública, ela traz o desenho dos rótulos que estão sendo propostos, né? Então, tem uma consulta, um arquivo que é uma consulta pública comentada, que esclarece o que nós estamos propondo de uma maneira mais fácil de compreender, e ao final, ela traz também todos os desenhos que estão sendo propostos, e isso significa que tudo que está sendo proposto, ele já foi testado na prática e é viável. Então, seria muito interessante que as pessoas abrissem esses arquivos com os protótipos para que pudessem ter uma ideia real de como que essas embalagens vão ficar, né? E ter em mente que informação de rotulagem, de embalagem, é informação de segurança para o paciente. Tá bem, Márcia, eu agradeço. Os links para a participação das consultas públicas vão ficar disponíveis aqui na descrição do vídeo. E você, meu amigo internauta, não deixe de acompanhar as atualizações do Papo Expresso. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, dê o like, nos siga nas redes sociais, mas acima de tudo, se você gostou da informação, compartilhe.